Deus não é obrigado a ser politicamente correto. Ele não tem que impressionar ninguém. Ele não precisa estar em nenhuma biografia. Ele não tem que impressionar ninguém. Ele só faz psh, e acabou. Amém? Segundo os Coríntios 5:17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. Jesus, o único digno de ser adorado. Aleluia! Que dias maravilhosos que nós estamos vivendo. Dias em que Deus está revelando cada vez mais, como nos dias de Martinho Lutero, onde Deus restaurou a verdade da justificação pela fé. Antes disso, a igreja que estava estabelecida naquela época, não permitia que as pessoas lessem a Bíblia. Então a Bíblia estava acorrentada, literalmente acorrentada. Amém? Ela ficava acorrentada a um púlpito. E então, Martinho Lutero, aliás, ela estava em latim. E pouquíssimas pessoas sabiam latim. E Martinho Lutero foi um grande estudioso. Era o melhor da sua turma. Ele sabia hebraico, grego, latim e era alemão. Então, quando se tornou monge, ele leu a Bíblia acorrentada e chegou até Romanos 1, no trecho que diz: o justo viverá pela fé. E é muito interessante que esta frase é repetida em 3 vezes no Novo Testamento e 1 vez no Velho Testamento. Em Abacuque, onde ela surgiu, o justo viverá pela fé. Um amigo meu, um pastor norueguês, comentou que a versão norueguesa da Bíblia diz assim: aquele que é justo pela fé, viverá. Então, existem diferentes maneiras, mas ambas estão corretas. Aquele que é justo pela fé, não por suas obras, justo pela fé, viverá. Amém? Agora, ele, o justo, o reto, viverá pela fé. Amém? Ambos estão corretos. E Martinho Lutero leu isso e isso causou a reforma. Agora, muitas pessoas, se somente se apegarem àquilo que Martinho Lutero descobriu, que obviamente veio de Deus, a reforma foi algo de Deus, mas se você parar por aí, esquecendo-se que Deus sempre progride, a vereda dos justos brilha cada vez mais até se tornar dia perfeito, quando veremos face a face. Ou seja, você percebe que a verdade que Deus está nos mostrando agora, centenas de anos se passaram e Deus está revelando mais. Houve um tempo que a igreja não sabia que a cura pertence a nós. Agora sabemos que a cura pertence a nós. Deus não nos quer doentes. Deus quer você bem. Deus quer que a sua mente esteja sempre em paz. Deus quer que seu corpo tenha uma saúde robusta. Deus quer que seu espírito seja livre da culpa e da condenação, em descanso, em paz com Ele. E Deus quer que você viva uma vida boa. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olhem aqui para João 10. Então Jesus disse-lhes novamente, vamos direto para o versículo 10, amém? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu quero te dizer algo. Quando Jesus professou isso, ele falava com o povo judeu da sua época. Ele estava dizendo para eles que o ladrão, e aqui o ladrão, ele se refere no singular, que expressa que ele estava se referindo ao diabo. Mas o que o diabo faz? O ladrão vem para roubar. Toda vez que a sua alegria é roubada, a sua saúde é roubada, o seu bom relacionamento é roubado, os seus filhos são roubados, ou até mesmo os seus bens são roubados, saiba que isso nunca vem de Deus. Eu disse que nunca vem de Deus. Nós não estamos aqui para promover crenças denominacionais ou até alguns grupos de pessoas que dizem coisas como o tempo dos milagres já acabou. Nunca houve um tempo de milagres, sempre houve um Deus de milagres. Amém? E ele não acabou. Amém?
Nós queremos que você saiba que Deus deseja você bem. Ele te quer saudável, Ele te quer desfrutando aquilo que Jesus chama de vida abundante. Então o ladrão vem para fazer todas essas coisas, mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Vida com abundância. Diga. Diga. Vida com abundância. Vida abundante não consiste na quantidade de dinheiro, na quantidade de carros ou casas. Na verdade, consiste, deixe-me dizer assim, sabe, é quando você chega no ponto, quando a vida é abundante, você diz, nossa, como é bom estar vivo. Já sentiram? Nossa, como é bom estar vivo. Amém? Pode estar até chovendo lá fora, ou até mesmo o sol está escondido, você está vivendo um dia nublado, talvez esteja enfrentando um desafio na sua vida, parece que tudo está dando errado, mas no seu interior é bom estar vivo. Isso é vida abundante. E Jesus veio para te dar vida com abundância. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E veja que é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o homem foi criado para desfrutar a vida. O homem foi criado para desfrutar tudo aquilo que Deus proveu. Amém? E Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor entrega a sua vida, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Sabe, na maioria dos sistemas do mundo, quando as pessoas se aproximam de Deus, elas têm que sofrer, elas têm que entregar a sua própria vida. Amém? Mas aqui Jesus diz, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Isto é graça. Eu disse, isto é graça. Amém? E por muito tempo, quando eu soube deste versículo, que tudo aquilo que rouba sua saúde, sua alegria, sua paz, rouba seu relacionamento, seus filhos, rouba seu bem-estar, não é de Deus, é do diabo. Ok? O diabo tem conseguido convencer a igreja por muito tempo que Deus tira coisas de você porque Deus quer que você aprenda uma lição e você nem sabe qual lição. Alguns dizem que Deus te deixa doente para te ensinar algo. Por que você não aprende logo essa lição para a lição terminar? Se você aprendeu, deveria parar. E até as pessoas que ensinam isso, que ensinam essa ideia errônea, que Deus te quer doente, que Deus te quer assim, quando eles ficam doentes, eles vão ao médico para ficarem bem. Claro que querem se livrar da doença. Então, baseado na teoria deles, eles não acreditam nisso. Amém? Nós, como pais, desejamos o melhor para os nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial, Jesus disse assim, se vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dá boas coisas àqueles que o pedem. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus é a vontade dele. A palavra de Deus, sabe, Deus não diz uma coisa e faz outra. O homem faz, Deus não. E Deus diz na terceira carta de João, amado, eu desejo que acima de todas as coisas, tu possas prosperar e em boa saúde, assim como a sua alma prospera. Agora, muitas vezes, quando eu li esse versículo, eu pensava, isso é apenas uma expressão do desejo do coração de Deus, e é importante que você saiba que Deus te quer bem. Eu disse, Deus quer que você prospere e esteja bem. Aqui diz claramente que você prospere e tenha saúde na mesma medida que a sua alma prospera. A palavra de Deus é a vontade dele. Mas este versículo diz mais do que isso. Ele diz, João está escrevendo aqui para o ancião amado Gaio, e ele está dizendo para Gaio, expressando o desejo de Deus, dizendo, Gaio, ele diz, eu oro para que você prospere em todas as coisas e tenha boa saúde. Ele está orando para que o destinatário da carta esteja bem. E é isso que eu quero enfatizar fortemente para vocês hoje. Muitas vezes as pessoas dizem, é da vontade de Deus que estejamos saudáveis? Se é da vontade dele, vai acontecer. Não, você tem que orar para que aconteça. Mas se é da vontade de Deus, por que eu tenho que orar? A ordenança de Deus é para que você ore. Você ora para que aquilo que está no espiritual, onde toda a provisão está, venha e se manifeste aqui no reino terrestre. Amém? Veja que tudo em nós somos tão conscientes do corpo físico, acreditamos que essa terra é tudo que existe. Muito antes da terra havia o céu. No princípio, Deus criou os céus e então a terra. Então a provisão de tudo aquilo que é terrestre veio do reino invisível. Achamos que isso aqui é o que é real, amém? E o invisível não é tão real, mas de fato o visível veio do invisível.
Aquilo que não é visto fez surgir o visível. O que ainda não havia sido manifestado trouxe a própria manifestação. Pelo fato de estarmos na manifestação visível, nós achamos que isso é mais real. Mas, na verdade, a Bíblia diz que tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que é visível, é também temporal. Amém? Mas aquilo que é invisível é eterno. Posso ouvir um amém? Com isso em mente, ouça bem, toda a provisão que você precisa está nos céus. E todas as bênçãos estão nos céus, nos lugares celestiais. Mas você precisa orar para que se manifeste. Tem um estudo que diz que a palavra de Deus não precisa orar. Vai se manifestar. Isso não é verdade, porque aqui diz, amado, eu oro. A palavra yukomai, que é literalmente orar. Eu oro para que prospere. Eu oro para que tenha saúde. Assim como a sua alma prospera. Qual foi a última vez que você orou pela sua filhinha para que ela tenha saúde? Qual foi a última vez que você orou pelo seu marido para que ele tenha saúde? Quando você orou por si mesmo para que você prospere e tenha saúde? Sabendo que a Bíblia nos manda orar para que essas coisas aconteçam. E novamente, Pastor Prince, se é da vontade de Deus, por que orar? Porque se Deus já sabe e é da vontade dele, se é do desejo dele, temos apenas que agradecer e tomar posse pela fé. Meu amigo, ouça, tem um relacionamento aqui. Quero trazer uma história do Velho Testamento a respeito dos filhos de Israel. Logo antes deles serem levados àquele grande cativeiro da Babilônia, como vocês já sabem, o rei da Babilônia na época era Nabucodonosor. Amém? E ele veio a Israel e levou os filhos de Israel para o cativeiro e ficaram escravizados por muitos anos. Logo veremos a quantidade de tempo. Mas antes disso, Deus disse para eles repetidas vezes, não adorem ídolos, não adorem outros deuses. Eu sou a sua proteção. Eu sou, veja, amigos, sem a proteção de Deus, você não sabe nem mesmo o ar que você respira. Sem a proteção de Deus, não importa o quão inteligente você é, quantos PhDs você tem, você não pode estar no lugar certo na hora certa. Só Deus pode fazer isso por você. Somos tão dependentes de Deus, não precisamos de mais provas que venham da vida, que venham da natureza ou da própria terra para que saibamos que o próximo trem, o próximo avião que você pegar pode ser o último. Não precisamos saber disso. Sabemos que existe muita insegurança no mundo. Nós precisamos de Deus. E é somente Deus que pode te colocar no lugar certo na hora certa. Amém? Mas Deus não forçará as suas bênçãos em você. Não forçará a sua salvação em você. Não forçará a saúde em você. Não forçará a sua bondade em você. Se Deus te obrigasse a aceitar aquilo que Ele tem para você, a terra não estaria caída hoje. Ele barraria o primeiro homem de tocar aquele fruto, que Deus não queria que pegasse. Amém? E o porquê da árvore ali? Porque a árvore tinha que estar ali. Porque Deus deu ao homem livre escolha. Se tudo aquilo que havia na terra era bom, e não havia nada ruim, para o homem não haveria como exercer a livre escolha. Se tudo fosse bom, seria tudo uma miragem, uma ilusão. Porque tudo aquilo que cercava o homem, não havia nada para escolher a não ser aquilo que era bom. Então ele tinha que colocar uma árvore que não fosse boa para o homem, para que o homem tivesse livre arbítrio e dissesse, Deus, porque eu te amo, eu não comerei. E o homem falhou, entendem? E por conta deste fracasso, antes disso não havia envelhecimento, não havia nenhuma doença, não havia enfermidade, não havia estresse, não havia morte. Depois disso, tudo isso veio sobre a humanidade, mas não muda o fato que não era o desejo de Deus para o homem. Deus criou o homem para viver para sempre jovem, forte e saudável. E você diz, Pastor Prince, eu não acredito no pecado, mas você acredita na morte? Acredita na morte? Já esteve em algum funeral? Passou por algum funeral recentemente? Pergunto, por que existem funerais? Por que existe a morte? Porque, me diga, honestamente, de coração, você aceita a morte? Sendo totalmente honesto, você aceita a morte? Como algo parte do homem? Não. Ninguém em sã consciência diz que sim. Algo dentro de nós diz que não nascemos para isso. Não deveríamos morrer. E sabe quem pensa assim? Deus. O menor versículo da Bíblia é Jesus chorou. E você encontra esse versículo quando ele foi para o funeral de Lázaro. Jesus chorou. Por que ele chorou se ele ressuscitaria Lázaro em poucos minutos? Por que chorar? Eu creio que ele chorou. Eu creio que ele viu todos chorando e sabia que haveria muito mais choros no futuro. E ele sabia que o plano do Pai
nunca foi para que o homem morresse. Nunca foi envelhecer, deteriorar e morrer. Não era o plano. Amém? Jesus nos ensinou a orar que a tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Algo se deteriora no céu? Não. Você colhe uma flor e outra nasce no lugar. Nada morre no céu. Não há hospital, nem mesmo cemitérios no céu. Amém? Nada no céu envelhece, nada no céu morre. Nem o próprio Deus é velho. Você o chama de pai, mas ele é mais novo que você. Nada no céu envelhece. Envelhecer faz parte da queda. A ciência diz isso. E lá no fundo do nosso coração sabemos que não deveríamos ter isso. Mas então, por que é assim? As pessoas podem não reconhecer o pecado, mas sempre vão ao médico. Bem, reconhecem a sua doença. Está tudo ligado. E eu não estou dizendo que a sua doença é causada pelo seu pecado. Eu estou dizendo que toda doença, inevitavelmente, nos faz olhar e remonta o pecado de Adão. Se não houvesse pecado, não haveria doença nem morte. Quando Jesus veio à terra, ele mostrou qual seria a vontade do Pai. Ele disse, quem me vê, vê o Pai. E ele andou por toda parte curando a todos que eram oprimidos pelo diabo. Ele deu vista aos cegos. Ele abriu o ouvido dos surdos. Ele limpou os leprosos. Ele ressuscitou os mortos. Jesus andou por toda parte curando. Essa é a vontade do Pai. E a Bíblia diz que quando ele foi pendurado na cruz, em Isaías 53, vamos ler juntos, porém ele foi ferido por nossas transgressões. Eu quero parar aqui e dizer algo, amém? A respeito da lei de Deus. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E lei significa olho por olho e dente por dente. Você quebra o meu dente e eu quebro o seu. Amém? Você bate no meu filho e eu bato em você. A questão é esta. Todos nós conhecemos olho por olho, mas na verdade, a lei, ela diz olho por olho, dente por dente, ferida por ferida, pisadura por pisadura. Você me dá uma ferida e eu te dou uma ferida. Essa é a lei. Vou te dizer o que é a graça. Pelas suas pisaduras, eu sou sarado. Amém? Os nossos pecados feriram o Filho de Deus, mas Deus nos deu a sua saúde. Não é mais ferida por ferida, é ferida por cura. Isso é além do homem, isso é a graça. Amém? Posso ouvir um amém? O homem colocou o Filho de Deus na cruz, como se disséssemos, é isso que pensamos de você, Deus, que está o seu Filho, você nos entregou o seu Filho, curando os doentes, ressuscitando os mortos, multiplicando 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão, mais de 10.000 pessoas, mas é isso que pensamos do seu Filho. O colocamos na cruz. E a cruz para eles era o lugar de maldição, porque ela te suspende, você não é bom nem para a terra, nem mesmo para o céu. É isso que pensamos do seu Filho, o colocamos na cruz. E Deus diz, é isso que eu penso de vocês. Eu vou usar a cruz para amá-los e usar a cruz como lugar onde todos os seus pecados são consumados, quando Jesus Cristo foi consumado na cruz. E Jesus se torna o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado. Isto é amor, isto é graça que está além do nosso entendimento. Você me atinge, eu te atinjo, você pode dizer, isso não é justo, eu não mereço isso, ok? É a linguagem da lei. Nós não entendemos a linguagem da graça. Posso ouvir um amém? Deus pegou a coisa mais perversa que o homem já fez, crucificando o seu filho, que andou por toda parte fazendo apenas o bem, curando a todos. Deus pegou o ato mais perverso da humanidade e tornou na sua maior demonstração de amor. Esse é o nosso Deus. Posso ouvir um amém? Isso não é religião, é realidade. A Bíblia diz que ele foi ferido por nossas transgressões e ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo da nossa shalom, da nossa paz, estava sobre ele. E pelas suas feridas, nós somos curados. Pelas suas feridas, nós somos curados. Pelas feridas de Jesus, nós somos curados. Amém! É impossível mensurar quantos bilhões de pessoas na história da igreja, até os dias de hoje, foram curadas com esse versículo. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. O que eu quero te mostrar agora, que ele foi ferido por nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades, e pelas suas feridas nós somos sarados. E a palavra sarado aqui é cura física. Não espiritualize isso, é cura física. Ouça. Deus colocou no corpo de Jesus ali na cruz, não somente nossos pecados, mas também nossas doenças. Pergunto, Deus odeia o pecado? Igreja, Deus odeia o pecado? Você pode usar a sua boca na igreja. E pode usar a sua cabeça também. Deus odeia o pecado? Deus ama o pecador? Assim como você ama alguém que tem câncer,
O câncer está na pessoa, você ama a pessoa, mas você odeia o câncer. O câncer é o pecado. O quanto você odeia o câncer depende do quanto você ama a pessoa. O quanto Deus odeia o pecado? Muito. Por quê? Porque Ele te ama muito. O pecado está em você. E como separar o pecado da pessoa? A resposta é a cruz. Posso ouvir um amém? Na cruz, Jesus Cristo levou os seus pecados e ouça isso, Ele também levou as suas doenças. Ouviram isso? Ele levou também as suas doenças. Agora, Deus odeia o pecado? Mais uma vez. Deus odeia o pecado? O pessoal da galeria vai responder. Deus odeia o pecado? O pessoal lá de cima está mais perto do céu. Deus odeia o pecado? Estão tão cheios da glória que eu não consigo enxergá-los. Conseguem ver meus olhos? Meus olhos estão refletindo a glória que vejo em vocês. Nem consigo ver a sua face. Sim, Deus odeia o pecado. Agora você precisa entender que Deus também odeia as doenças. É por isso que Ele colocou em Jesus, ali na cruz. Assim como Jesus levou os nossos pecados que Deus odeia, Ele também levou as nossas doenças que Deus odeia. Você deve alcançar esse lugar de entender que Deus odeia a doença. Quando Jesus vê uma doença, o que Ele quer fazer é curar. Fez isso toda vez aqui na terra. Amém? Você deve entender que Deus odeia. Quando oramos por cura, carregamos a ideia que nós temos que de alguma forma persuadir a Deus. Sabe, faça sua melhor oração. Talvez eu queira te curar hoje. Talvez você consiga me persuadir, porque na verdade a doença te deixa mais paciente. A cura pode estragar o processo. Dê o seu melhor, vamos lá. Temos essa ideia de Deus. Nós precisamos de arrependimento. Precisamos mudar a nossa ideia sobre Deus. Isso é arrependimento, mudança de mente. Deus odeia as doenças. Como eu sei? Porque o mesmo corpo de Jesus que carregou os pecados, carregou as doenças, e Deus odeia o pecado. É por isso que Ele colocou em Jesus para enterrá-los. Portanto, Deus odeia as doenças, porque Ele também colocou em Jesus para levá-las por nós. Amém? E eu ainda vou além. Deus odeia a morte. Deus odeia a morte. Cada lágrima que você derrama na morte de um ente querido, Jesus sente isso. O menor versículo, Jesus chorou. Porque Deus nunca quis assim. Amém? Por favor, não seja tão infantil em dizer, Pastor Prince, porque Deus não apenas levanta suas mãos e muda tudo. Deus pode fazer isso. Sabe como? É só nos eliminar. E começar uma nova criação. Por quê? Deus não é obrigado a ser politicamente correto. Ele não tem que impressionar ninguém. Ele não precisa estar em nenhuma biografia. Ele não tem que impressionar ninguém. Ele só faz psh, e acabou. Amém? Ele não nos deve desculpas, não nos deve justificativa. Mas Ele não faz isso. Deus não faz isso. Ele sabia que tinha que dar livre escolha ao homem. Ele não queria um robô. Porém, conceder livre escolha é dar a chance de fazer o errado, e o homem fez. E pelo fato de ter feito a escolha errada, o homem escolheu o diabo ao invés de Deus, a perfeita bondade. Deus não teve escolha a não ser deixar o homem lá. E o homem percebeu a consequência de escolher o diabo, e então o diabo entrou. Tudo que o diabo queria era a terra, era controlar a terra, porque Deus deu ao homem controle sobre a terra. Deus criou e colocou o homem por último, porque o homem é a criação suprema de Deus. Deus deixou toda a terra pronta para o homem, assim como um jovem casal, que são pais de primeira viagem, esperando seu filho. Eles preparam o berço, preparam o quarto, preparam todas as coisas, eles compram as fraldas, eles compram roupas, eles preparam tudo para o bebê. Antes dele nascer, Deus criou toda a terra para o homem e fez o homem por último. Por quê? Para desfrutar de tudo que havia criado. Amém? E Deus disse, domine sobre a terra. Deus entregou autoridade. Não enxergamos assim, mas entendemos que Deus deu o domínio ao homem. Deus não disse, eu vou dominar. Nos Salmos, Deus diz que Ele entregou a terra aos filhos dos homens. Ele deu a terra para o homem. Então Ele entregou uma chave na sua mão e disse, governe. Ora, um policial na estrada não precisa ligar para o ministro do transporte e dizer, posso parar esse caminhão? Ele seria demitido. Ele deve usar sua autoridade. Ele recebeu autoridade. E não importa se ele é pequeno, se ele é magro. A autoridade não está nele. Está em quem ele representa. Toda a nação, todo o exército, tudo está por trás dele. Então, este é o ponto. Deus entregou ao homem autoridade, mas o homem entregou ao diabo.
E quando o homem entrega para o diabo, Deus não pode interferir e dizer, me devolva. Isso não é para você. Significaria que Deus nunca havia entregue ao homem. Eu quero parar para explicar. As pessoas entendem melhor com termos jurídicos. Deus tinha que achar uma forma legal de retomar. O inimigo trouxe a morte, enfermidades, toda sorte de guerra, de fomes, de pestes, de terremotos. A terra está gemendo e nenhum terremoto é obra de Deus. Eu sei que algumas seguradoras colocam em seus contratos que não são responsáveis por atos de Deus. Ouça isso, nenhum terremoto é obra de Deus. É o diabo que veio para matar, roubar e destruir. A terra é um lugar caído? Sim, ela é. Pode apostar que sim, mas veja, você nem precisa ir à igreja para saber disso. A terra é um lugar caído, mas este é o plano de Deus? Nunca! O sonho do Pai para você é uma terra cheia de harmonia. Amém? Até mesmo os mosquitos cantariam. Não sugariam nosso sangue. Mas a Bíblia diz que tudo caiu quando o homem caiu, porque o homem era o rei da criação, e com ele tudo caiu, e a terra começou a gemer, começou a tremer, começou a chacoalhar, tudo nela começou a estragar, deteriorar, e a se tornar pior. É por isso que nós não viemos dos macacos. Nós éramos primatas, aliás, éramos um girino no lago, que saiu do lago e veio para a terra. Isso significaria que estaríamos nos regenerando de algo pequeno para uma complexidade maior. Sabe, isso não é a terra. Se eu colocar ali um café muito quente na minha poltrona ou na minha mesa, quando eu voltar, não estará mais quente. Estará mais frio. Porque tudo na vida degenera. Nunca vai do menor para o mais complexo. Então, para aqui e se faça essa pergunta. Nós entendemos o desejo de Deus para nós, e Deus desejar algo para mim não significa que está feito na minha vida. Deus quer algo para nós, mas devemos querer aquilo que Ele quer. Amém? Se começar a falar bobagens como Deus quer que eu tenha essa doença, Deus não pode permitir que você tenha aquilo que Ele quer para você, porque você não está na visão. Lembre-se que Deus não agirá contra o seu livre-arbítrio. Me perguntam, por que eu devo aceitar? É sua escolha. Mas o resultado da sua escolha é o mesmo. Não é determinado por Ele. Já está determinado. Amém? Então, voltando, Deus te quer bem. E a Bíblia diz que pelas suas feridas nós somos sarados. Então, a doença é o resultado do pecado de Adão. Então, Adão trouxe todas estas coisas para a humanidade. Então foi o homem que traiu a Deus e entregou a sua autoridade e seu domínio para o diabo. Então um homem deveria recuperá-la. E por isso o Senhor Jesus veio como homem. E ele venceu o diabo como homem. Ele foi o único homem que nunca pecou. Amém? E o diabo não pôde detê-lo. E ele venceu o diabo. E a sua vida perfeita, sem nenhum pecado, o qualificou para ser nosso substituto. Nenhum outro homem poderia ter morrido por nós porque teria pecado no seu sangue. Ele nasceu de uma virgem e hoje a ciência nos prova que a mãe não troca sangue com o feto, ela apenas fornece alimento para o feto. E a placenta retira a sujeira do feto para a mãe, então o sangue não entra na placenta para o bebê. Isso é provado. E Jesus nasceu de uma virgem. Todo o seu sangue veio do Pai Celestial. Ele tinha sangue sem pecado. E ele nasceu para morrer. Nenhuma outra pessoa, nenhum bebê quando vem à terra, ninguém pensa que ele nasceu para morrer. Esse bebê é o único em Belém que nasceu para morrer. É por isso que o colocaram no túmulo. A manjedoura era feita de pedra. Retrata em Israel, quando vamos ao seu túmulo vazio, você vê exatamente uma manjedoura maior, que é um túmulo. Isso retrata que ele morreria, que ele nasceu para morrer como Cordeiro de Deus, nosso substituto. O amor de Deus não é incrível? Eu jamais me canso de pregar sobre isso. E eu oro para que você nunca se canse de ouvir. E que permaneça se alimentando. Posso ouvir um amém? Então, Deus te querer bem não quer dizer que você vai ficar bem. Amém? Deus quer a sua cooperação. Ore para que você fique bem. Então podemos voltar para a terceira carta de João,
Eu oro para que acima de todas as coisas você prospere e tenha saúde, assim como prospera a sua alma, assim como é katos em grego, que significa na mesma proporção, na mesma medida que prospera a sua alma, você prosperará e terá saúde. E ainda assim, ao mesmo tempo, prosperar no grego está em voz passiva. Tenha saúde no grego está na voz ativa. Agora, por que estou falando de voz passiva e voz ativa? Voz passiva é que você está recebendo. Ativa é você que está praticando, exercendo, ok? Então, prosperar está na voz passiva. O que significa que quando a sua alma prospera, você vê muitos prosperando do lado de fora. Na sua vocação, no seu negócio, no seu ministério. Agora, a saúde pode ser um desafio. Por quê? Porque ela é ativa. Não acontece automaticamente. Você tem que orar para que aconteça. Estão ouvindo, igreja? Ainda assim, isso não é ensinado. Pessoas dizem assim: na minha jornada, encontrei professores e mestres dizendo: você não tem que orar por saúde. Ore se estiver doente. Não precisa orar por saúde. Deus te quer saudável. Não, você tem que orar por saúde. Esse trecho mostra claramente que João está orando pela saúde de Gaio. Oro para que você prospere em todas as coisas e tenha saúde. Eu oro por todos vocês em nome de Jesus, para que Deus te prospere em todas as coisas e que nosso Deus Pai que está no céu conceda a vocês saúde divina. Uma saúde que é divina, não uma saúde natural que você obtém a partir da academia, não uma saúde que vem da dieta, dos exercícios, Senhor, mas divina, independente de todas estas coisas, que tenham uma saúde agressiva. Eu declaro isso na vida deles, sobre cada pessoa debaixo do som da minha voz, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Sentiram isso? Como é bom! Como é bom! Agora, se eu sou um pastor que pensa assim, talvez o Senhor queira que você seja curado, talvez Ele não queira. O que será, Sara, Abraão. O que tiver de ser, será. Podemos orar, mas não sabemos o que vai acontecer. Isso não é ativo. Não é ativo. No último sermão preguei para todos vocês sobre Jesus lavar os pés de todos os discípulos. Uma das últimas coisas que ele fez antes da cruz, uma das últimas coisas que viram foi ele lavar os pés deles. Posso te perguntar algo? Eles estavam sofrendo de alguma doença que justificasse lavar os pés deles? Havia alguma necessidade? Havia alguma necessidade real? Estavam sentindo algum tipo de dor ou alguma doença? Algo que ele precisasse lavar os pés deles? Escutem, foi puramente para um conforto físico. Foi apenas para o conforto físico. Não atendia a nenhuma necessidade concreta, exceto a questão espiritual, mas falando da questão física. Não havia nenhuma necessidade. Não sofriam de nenhuma doença. Foi apenas para um conforto físico. Uau! Como ele é bondoso! Quão amoroso ele é! Que Deus gracioso! Ele ministrou até o conforto físico deles. O nosso Deus se sacrificou por nós. Dá para entender isso? Não está além do entendimento humano. É preciso a luz de Deus para entender isto. É por isso que a graça não é natural e deve sempre ser pregada para as pessoas. Amém? Algo mais sobre isso. Assim como a tua alma prospera. Ora, por que João está orando por Gaio e por que ele sabe que a alma de Gaio está prosperando? Porque Gaio cria no Evangelho da Graça, como eu sei. Próximo versículo. Veja o contexto, sempre o contexto. Porque me alegrei grandemente quando os irmãos vieram e testificaram da verdade que há em ti. E como tu andas na verdade. Como tu andas na verdade. Sabe o que é andar na verdade? Significa crer no Evangelho. Eu já te provo isso. Andar na verdade é sinônimo de crer no Evangelho da graça. Amém? Não tenho maior alegria do que a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Guarde isso por um instante, porque sem o contexto você não vai entender por que a alma de Gaio estava prosperando. É porque ele andava na verdade. Algumas pessoas podem dizer genericamente, andar na verdade quer dizer andar na palavra de Deus. Sabe, eu creio na palavra de Deus. E eu creio que a palavra de Deus não é uma ideia inspirada. Ela é inspirada palavra por palavra. Já preguei sobre isso.
Eu acredito que desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo, que a graça do Senhor Jesus esteja convosco, lá no Apocalipse, ela é toda inspirada. Quando você diz andar na verdade e andar na palavra de Deus, é genérico. Até mesmo a lei é a palavra de Deus, da época. Andar na verdade e andar no Evangelho, eu vou te provar isso. Vamos para um incidente que aconteceu entre Pedro e Paulo. E Maria. Maria não, Pedro e Paulo. Ok, Pedro e Paulo. Certa vez, quantos sabem que Pedro foi salvo antes de Paulo? Paulo foi salvo depois de Jesus morrer e ressuscitar. O primeiro encontro com Jesus foi quando Jesus estava à destra do Pai, para Paulo. Já Pedro caminhou, dormiu, passou o tempo com ele, contemplou os milagres de Jesus por 3 anos e meio. Amém? Foi Pedro. Pedro foi aquele que Deus usou para levar o Evangelho para a casa do centurião romano, Cornélio, e toda a casa foi salva. Esse era Pedro. Pedro foi aquele que se levantou em Atos 15 para defender o Evangelho da graça. No entanto, houve um tempo na vida de Pedro que Paulo teve que repreendê-lo. Uau! Veja só, Gálatas, na versão NVT. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios, que não eram circuncidados. Mais tarde, quando, porém, vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar dos gentios, com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Próximo versículo. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar pela mesma hipocrisia. Ou seja, ele se levantou na frente de Pedro e disse: Pedro, você é um hipócrita. Uau! Estão ouvindo? E continua a dizer: uau! Veja o versículo 14. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, perceberam isso? Seguindo a verdade. Qual é o problema de comer com alguém? É só uma refeição, é só uma refeição. Ei, amigo, é só uma refeição. Mas Paulo não se comprometeria nem com uma refeição. Amém? Ou seja, Pedro, ele talvez tenha comido bacon antes dos crentes judeus chegarem. Quando chegaram, chega de bacon. Não é? Seja lá o que for, o evangelho estava em jogo. E ele não estava andando de acordo com a verdade do evangelho. Pedro estava visitando um bordel? Pedro estava conspirando para matar alguém? Não, é claro que não. Foi apenas uma refeição. Ainda assim, Paulo considerou aquilo como não seguir a verdade do Evangelho. Ok, vou mostrar a palavra original em grego para não seguir. A versão King James está correta. A King James diz: mas quando vi que eles não andavam corretamente segundo a verdade do Evangelho, e então repreendeu a Pedro. Agora, a palavra grega é ortopedós. Não andar corretamente é ortopedós. É de onde vem a palavra ortopédico. A palavra ortopédico, orto significa ereto. Pedós é da palavra pé, andar. Andar reto, ereto. Então, foi isso que aconteceu. A King James está certa. Vi que eles não andavam corretamente, segundo a verdade. Não andavam de acordo com a graça. E a Bíblia afirma em Salmos que nenhum bem Deus negará aos que andam retamente. No passado era andar na lei. Agora na graça, o que significa andar na verdade? É crer na graça. Andar na graça de Deus. Estão ouvindo? Estão aprendendo? Ok, vamos voltar para a terceira carta de João. Ok, terceira de João. Então, o que é andar na verdade? É crer no Evangelho. Adivinha o que acontece? Você prospera. E terá saúde, mas é preciso orar. Você tem que orar. Apesar de ser a vontade de Deus, você tem que orar. Eu vou começar a te explicar, começando por aqui. No Velho Testamento, Deus falou para não adorarem ídolos. E Deus enviou profeta após profeta, mensageiro após mensageiro, dizendo: não se afastem de mim. Finalmente começaram a adorar outros deuses e cessaram de adorar o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e começaram a oferecer sacrifícios a outros deuses e não ao verdadeiro Deus. O que Deus fez? Enviou o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que enviou todos eles para o cativeiro. Mas Jeremias profetizou naquele tempo que estariam lá por um tempo. Veja o que ele disse: esta terra inteira será uma desolação e um assombro, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por quantos anos?
70 anos é o limite de tempo. Estarão no cativeiro por quanto tempo? 70 anos. Foi Jeremias que profetizou isso. Em Jeremias 29, porque assim diz o Senhor, após se completarem 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para este lugar. O que Deus falou para eles? Depois de 70 anos de escravidão, numa terra estrangeira, na Babilônia, sob o domínio do rei Nabucodonosor, e posteriormente outros reis, e depois de 70 anos eu vos visitarei, e cumprirei a minha boa palavra para com vocês e os trarei de volta para a terra de Israel, assim como Deus fez em 1948. Então, no passado, Deus os trouxe de volta após 70 anos de cativeiro. Então, se Deus prometeu, por que orar? Entre os jovens que foram levados como cativos, estava Daniel e seus 3 amigos. Eles foram para o cativeiro e após 70 anos deveriam sair como idosos. Veja o que aconteceu com Daniel na Babilônia. Daniel diz, no primeiro ano do reinado do rei Dário, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. Alô? Daniel era um profeta. Daniel era um homem que viu o anjo Gabriel. Daniel tinha sonhos, tinha visões e ainda assim estudava a Bíblia. Essa revelação de quantos anos Israel estaria em cativeiro, ele não recebeu de um anjo nem de sonhos, recebeu da Bíblia. Receba as coisas que podemos aprender quando nos debruçamos sobre essa fonte de vida, este livro. Ele entendeu pelos livros a profecia de Jeremias, 70 anos. Então sabia que estava acabando. O que ele fez? Ele disse, Deus prometeu que nos visitaria e nos levaria de volta. Não! E coloquei a minha face diante do Senhor Deus para buscá-lo, com oração e súplicas, com jejum e vestimenta de pano de saco, que não se aplica a nós hoje. Mas a oração sim. Então, apesar de ser a vontade de Deus, ele disse, eu visitarei, trarei de volta. Ainda assim, ele orou. Então não diga simplesmente, sabe, é a vontade de Deus, vai acontecer. Ore! Qual foi a última vez que você orou pelo seu marido, para que ele prospere em seus negócios? Amém? Para que ele tenha saúde? Bem, eu não creio na prosperidade que é apenas para o meu próprio benefício. Me dá, tudo para mim. Amém? Não é algo egoísta, mas Deus quer te prosperar. Porque o pobre não ajuda o pobre. O doente não ajuda o doente. Só quem está bem pode ajudar. Quem está bem pode visitar o doente. Amém, Pastor Prince, aleluia, que pregação. Nós vamos orar para que você tenha saúde. Amém, irmão, que a sua tribo cresça. Alguém já disse que você é bonitão? É. Ok. Vou te mostrar algo mais que é uma revelação nova que Deus me entregou no meu tempo de estudo e quero compartilhar. E Deus me disse, por falta dessa revelação, o meu corpo está doente. O corpo de Cristo está doente. Ele disse. Foi incrível quando Deus me revelou isso. Nunca vi ninguém pregando sobre isso. Aliás, nunca ouvi. Primeiro quero mostrar Isaías 53. Vamos lá para Isaías? Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas feridas de Jesus Cristo fomos curados. Todos nós como ovelhas. Como o quê? Imediatamente após, pelas suas feridas somos curados, diz o quê? Nós como ovelhas. Nós nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Observem essa comparação das Escrituras. Depois de pelas suas feridas fomos curados, ele diz, nós como ovelhas nos desviamos. Cada um se voltou para o seu próprio caminho. Agora vamos para 1 Pedro capítulo 2. Jesus levou em seu próprio corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes curados. Agora, veja isso. Porque éreis como ovelhas extraviadas, assim como Isaías 53. Mas veja a diferença. Mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. E o Senhor me disse assim, no dia em que a igreja me vir como pastor, não apenas intelectualmente, mas realmente experimentar, a doença deles terminará. Pastor, mas antes de aplaudirem, não tomem o meu tempo. De todas as imagens
de Deus na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, ambos combinados, tanto o Novo como o Velho. Deus é personificado como uma rocha, um lugar de refúgio. Deus é personificado como fogo, Deus é personificado e é também retratado como rei. E de todas as imagens de Deus no Novo e no Velho, a imagem mais frequentemente retratada é pastor. Pastor. E o dia que você não sente mais que o bom pastor está cuidando de você, que ele está zelando de você, que o pastor está te guiando, que o bom pastor está te restaurando, que o bom pastor está fazendo com que a sua misericórdia e bondade te alcancem, o dia que você se sente que está completamente sozinho, que é você que cuida da sua família, que cuida da sua carreira, que protege a retaguarda, para que o inimigo não se aproxime, que olha ao redor com atenção, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que tem que cuidar de si mesmo e ninguém está cuidando de você, aí você adoece. Estão ouvindo? A revelação da cura e do pastor? Éramos como ovelhas desgarradas, mas agora não somos mais. Nós já retornamos. Eu vou mostrar agora como devemos ler a Bíblia. Mas agora o quê? Voltastes. Para o pastor e bispo das vossas almas. Sabe como lemos? Tá vendo, pastor Prince? Nós precisamos voltar ao pastor. Você ainda tem que voltar ao pastor. Depende de você. Eu vou te mostrar agora o grego da palavra voltar, que não é voz ativa, não é você fazendo. É você sendo levado. É passivo. A voz utilizada no grego é passiva. Vocês foram trazidos de volta ao pastor. Por quem? Pelo Espírito. Quando Jesus compartilhou a parábola da ovelha perdida, ele disse um fazendeiro. Não disse fazendeiro, um pastor. Não sei de onde tirei isso. Enfim, um pastor tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Ele vai deixar as 99 e nenhum pastor faria isso. Nenhum pastor deixaria 99 para procurar uma. Exceto um pastor, o bom pastor. Ele deixa 99 e busca a perdida. Quem busca, o pastor busca. Nós falamos como se procurássemos a Deus. Você tem que buscar a Deus. Você tem que procurá-lo. Você encontrou Deus porque ele está perdido? Alô, você está perdido. Eu estou perdido. Volte para cá. Então, agora voltastes. É passivo, não é ativo, não é você voltando. Você foi trazido de volta. O pastor perdeu a ovelha e o pastor foi buscá-la. O pastor encontrou a ovelha chorando, com frio, sozinha, com fome. O pastor pegou a ovelha, o pastor carregou a ovelha descansou na sua força. O pastor trouxe a ovelha de volta e o pastor disse: celebrem comigo. O que a ovelha fez? Essa história não é minha, é uma parábola de Jesus. O pastor fez tudo. O que nós fizemos? Fizemos uma coisa. Nós falamos mé em oração. Outra coisa que fizemos é que quando ele nos pegou e nos colocou em seus ombros, nós nos permitimos descansar. Foi o que fizemos. Veja, a salvação nada mais é do que consentir em ser salvo. É consentir em ser salvo. Consentir ser amado. Amém. Eu tenho pena daqueles que têm poemas como eu sou o capitão do meu destino, sou o mestre do meu destino. Quando você olha para a vida deles, eles não contam para as esposas, tentam parecer estoicos, fortes, mas estão desmoronando por dentro. Deus não te criou para ser independente. Te criou para ser amado, para ser cuidado, como uma ovelha, e Ele é o bom pastor. Boas ovelhas. Ovelhas bem alimentadas fazem bons pastores. Davi, antes de ser rei, aquele que matou Golias, às vezes nós pensamos, isso não é coisa de macho. Eu sou o macho man. Um homem de verdade é aquele que se apoia firmemente como Davi. Davi derrubou aquele gigante, porque dependia do Senhor. Quando Deus está na sua vida, se você é mulher, a sua feminilidade é maximizada. Se você é homem, a sua masculinidade é maximizada. Isso não te torna menos homem, mas um homem de verdade.
Então não tem essa ideia, eu sou o homem provedor, você vai se esgotar, você vai se estressar, vai envelhecer mais rápido e morrer mais jovem. Não viva dessa forma, você nasceu para viver amado. Viva a vida amado, amado por Ele. Trabalhe sendo amado, descanse sendo amado, planeje sabendo que é amado pelo seu bom pastor, diga amém. Certo? Então, o Senhor diz que é Ele quem nos traz de volta. Nós consentimos em sermos amados, e eu acabei de dizer agora mesmo que bons pastores são boas ovelhas. Se permitem serem pastoreados, Davi é um bom exemplo. Ele derrotou Golias e se tornou o maior rei que já existiu. Mas por que Deus o tornou rei? Porque Deus disse, eu vi você cuidando das ovelhas. E porque ele era um bom pastor, eu o tirei de seguir as ovelhas para pastorear o meu povo de Israel, Deus disse. Davi era um pastor que cuidava de fato de ovelhas, mas ele escreveu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Ele se via como ovelha. E depois, de nada terei falta. Lo reser, em hebraico, nenhuma falta. Nada me faltará, não me faltará paz, não me faltará finanças, não me faltará saúde, não me faltará favor, não me faltará nada em minha vida, porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Amém? E ele diz, ele me faz repousar. Quem o faz repousar? Ele mesmo? O Senhor, o bom pastor, o faz repousar em pastos verdejantes. Ele me guia, não sou eu quem me guio. Ele me guia às águas tranquilas. Ele restaura a minha alma. Ele restaura a minha alma. Estão ouvindo, igreja? O mundo te diz, é melhor você estar à frente e liderar, senão o seu concorrente vai te passar. É melhor dirigir mais rápido, senão vão te fechar. O mundo é assim, você deve aprender o quanto puder. É muito fácil convencer o povo de Singapura a investir em estudos e coisas assim. Não é? Os exames estão chegando, é melhor investir no melhor curso. É só usar aquelas frases que os pais gostam. E muitos pais caem nessa. E essas aulas ficam lotadas. Nem todas são ruins, eu não estou dizendo isso, mas estou dizendo que existe muito marketing envolvido. Você está com medo, e se eu perder essa chance, você está sofrendo com medo de ser deixado de fora. E se eu disser que você tem um bom pastor, que vê mais longe, que é mais alto que você, que não comete erros, que te ama com perfeição e cuidará de você a longo prazo? Que tal viver uma vida sendo amado? Que tal viver no descanso? Mas pastor, se eu não passar, se não passar, não passou. Mas se meu filho não passar nos exames finais, então ele não passou. Não é o fim do mundo. Ele pode até ganhar melhor do que alguém que é graduado na universidade. Conheço gente assim. Dê o seu melhor, mas não no estresse. Viva em descanso. Temos um bom pastor. Eu disse, temos um bom pastor. Estão aqui? Sabe, eu posso fazer meus sermões, mas quando eu chego aqui, o que eu esqueço, eu esqueço. E o que eu lembro. Eu simplesmente confio no meu pastor que vai prover o alimento. A responsabilidade é dele. Amém? Eu não sou o pastor principal, é ele. Eu sou o pastor auxiliar. Eu confio nele, ele provê. E Davi disse, ele me guia. Até mesmo este lugar onde estamos, não brigamos por ele. Antes daqui havia outro lugar, um lugar menor. E eu estava pensando naquele lugar, orando por ele, e escapou das nossas mãos. E eu sempre digo para o time que cuida disso, se é nosso, é nosso. Se não for nosso, não se apegue tanto. Se Deus falar, da rocha água fluirá. Se Deus não falar, você pressiona a rocha e algo vai fluir. Seu sangue. Viva a vida, amado. Protegido, sabendo que ele é um bom pastor. Davi sabia essa verdade. Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, tudo isso retrata o pastor e a ovelha. Eles me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. Ele se via como uma ovelha sendo cuidada, sendo guiada, sendo zelada. Bondade e misericórdia o perseguindo. E ele se tornou um grande pastor. As últimas palavras de Jesus para Pedro, antes de ascender aos céus, foram essas: apacenta os meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas, apacente minhas ovelhas. Amém? Todos nós, como ovelhas, nos desviamos no contexto que pelas suas feridas fomos sarados. Mas você retornou ao pastor da sua alma. Viva curado. Amém? E eu encerro aqui, em Jeremias 23, que está acontecendo agora no mundo inteiro, uma revolução da graça, no mundo inteiro. E Deus disse esta profecia: eu recolherei o remanescente do meu rebanho de todas as regiões. Eu vou te mostrar duas coisas. Um é o que está acontecendo ao redor do mundo sobre essa profecia, e dois é a sua aplicação pessoal. Recolherei o remanescente do meu rebanho de todas as regiões para onde eu os levei. Antes de te mostrar, veja algo que está em João 10. Lembra, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Qual é o contexto? Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Ou seja, pela falta do ensino do bom pastor, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Note o versículo anterior. Jesus disse: na verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Ladrões e salteadores. Sabe, os fariseus eram religiosos. Ele não disse que os donos de bordéis eram ladrões. Ele não disse que os cobradores de impostos eram ladrões. Os que vieram antes de mim, no contexto da ovelha, no que se refere à liderança, eram os fariseus, tendo atitude de santarrões. E ele os chamou de ladrões. Eu te afirmo isso. A melhor forma do diabo conseguir se mascarar é como pregador ou como mestre religioso. Dizendo a você que Deus te quer doente, que Deus te quer, que Deus te quer falido, quebrado, que Ele te quer sofrendo. Existe um sofrimento dos cristãos, mas é pela crença. É perseguição. Este é o único sofrimento. Por lutar por sua crença. Além disso, sofrimento com doenças e enfermidades, Ele não quer isso. Se está com dor no corpo, não tenha vergonha, mas busque a sua cura. Mas esses ladrões ensinam sobre religião. É assim que roubam. O contexto te diz que são religiosos. Jesus disse: quando eu vier e ouvirem o meu ensinamento, amém, eu lhes darei vida em abundância. Mas o ladrão, aqui são ladrões e salteadores, no plural. Amém? Desse é o verso 10. Aqui é a personificação. É o mesmo contexto de pessoas religiosas. Eu vou ler um testemunho de uma senhora da Austrália. E talvez seu filho esteja sofrendo com isso, você será encorajado. Talvez você esteja lutando contra sintomas no seu corpo ou de um ente querido. Ouça, essas verdades vão te libertar. Essa senhora se chama Ruth, ela é da Austrália e ela disse: eu cresci tendo asma. Consequentemente, foi impedida de praticar esportes intensos. Eu tinha muito medo sempre que sofria um ataque, pois tinha ouvido histórias de pessoas que morreram por causa de crises de asma. Na minha adolescência, os médicos disseram à minha mãe que se eu tivesse asma, até os 16, teria pelo resto da vida. E quando já tinha 18 anos, ainda sofria crises de asma. Embora eu ame o Senhor e o sirva desde jovem, eu carregava um temor ímpio dele. Note que existe o temor piedoso e o temor ímpio. Aquele que te faz ter medo de Deus. Isso vem do diabo, não vem de Deus. Eu pensei que Deus estivesse me punindo com asma. Porque ela pensava assim, de ensinos religiosos. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu não entendo pessoas que tentam usar a Bíblia para dizer que você deveria estar doente. Por si só já é doentio. Ainda assim eu orava e pedia para Deus me curar. Eu estava muito confusa. Quando fiz 18, saí de casa para estudar. Nos meus estudos fui apresentada ao pastor Prince e a mensagem da graça. Eu ouvi por meses e finalmente me dei conta de que Deus me ama apesar das minhas crenças erradas.
E não só me amava, mas permitiu que o seu filho morresse pelos meus pecados. E me dei conta também que Deus Pai não me deu asma para me punir, porque seu filho Jesus já foi punido na cruz por minha causa. E ele já levou a minha asma. E com esta revelação eu orei e pedi que Deus me curasse da asma. Muitos oram para que Deus remova a doença. Mas ela orou a partir de uma revelação. Isso é muito importante, igreja. Desde aquela oração, o inimigo tentou incutir medo em mim, dizendo-me que Deus não havia me curado. Ele me fazia sentir sintomas de asma e me dizia para usar a bombinha, mas eu declarava, pelas suas feridas eu estou curada. Eu não negava que a asma estava lá, mas neguei dela o direito de me ferir. Ela é muito instruída. Então, quando eu completei 22 anos, eu me vi completamente livre dos sintomas da asma. Foram 4 anos. Foi um processo para que eu recebesse a cura completa. Hoje, eu sou uma instrutora fitness qualificada na Austrália. Não sou mais impedida de ser fisicamente ativa por causa da asma. Aliás, durante uma de nossas sessões de treinamento físico, eu pude compartilhar meu testemunho. Toda glória e louvor a Deus. Amém, 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 amém. Aleluia! Mais um testemunho. E este é de um pastor. Pastores estão sendo transformados. Não somente eles, seus filhos também. Eu tive um pastor, não um pastor, mas um professor da Bíblia. Ele é alguém que é muito reconhecido em seu estado. Ele é dos Estados Unidos. Ele veio conversar comigo e conversamos sobre o Evangelho da Graça e ele discordava de mim em vários pontos. Para mim, não importa, eu respeito aqueles que vêm conversar comigo. Amém? E acontece que neste ano, na verdade, na semana passada, eu ouvi este testemunho. O filho dele se afastou do Senhor por um tempo. E agora está na casa dos 20 e poucos anos. E veja só, o filho dele encontrou o meu livro. Ele leu e voltou para o Senhor. E foi o pai que compartilhou o testemunho. E agora o filho está na escola bíblica. Amém? Então, igreja, sempre se lembre, o poder está na mensagem. Para aqueles que lutam contra a graça, você deve ter aqueles testemunhos de pessoas que dizem coisas como: quando eu descobri essa graça, eu fui liberto e a minha vida mudou. Testemunhos assim. Porque testemunhos assim, todas as semanas nós recebemos aqui muitos. Recebemos muitos e eles não falam, fui liberto da culpa, fui liberto da condenação. Não, eles falam sobre, fui liberto do vício da pornografia. Fui liberto do vício das drogas. Curas. Gente, eu afirmo, se isto é heresia, está glorificando Jesus e trazendo ajuda para o povo de Deus. Amém? Este pastor da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Sou pastor na Carolina do Norte, mas trabalho em tempo integral fora do ministério. Também frequento um seminário teológico online. Eu pregava sobre viver corretamente e tentava viver corretamente e fazer cada vez mais para servir Jesus. A vida tem sido muito exigente e me sentia esgotado. Eu considerei me afastar do ministério para terminar os meus estudos, estava muito pesado. Eu também lutava há 15 anos contra um vício de tabaco de mascar. Já viram isso? Tabaco de mascar? Eles mascam o tabaco e cospem. E quando cospem, eles podem cuspir a 3 metros. Eles conseguem mirar e acertar. Eles têm muita habilidade, já vi isso em filmes de cowboy. Lutando há 15 anos contra o vício de mascar tabaco. Eu até subi no púlpito um domingo e confessei o meu vício. Eu levantei uma lata de tabaco e disse, como Davi fez com Golias, eu cortarei a sua cabeça e darei o seu cadáver aos pássaros. Entre lágrimas abandonei o vício e muitos vieram ao altar naquele dia para se livrarem de seus vícios. No entanto, voltei ao vício em 1 semana. E senti grande condenação. Aos pastores que estão assistindo, que falam contra a graça, qual é o seu vício? Deixando a doutrina de lado, qual é o seu vício? No final, só se sabe a qualidade do pudim comendo. E alguns dizem, eu sou um livre pensador. Você é livre para pensar? Se você pensa em mulheres nuas o tempo todo, você é livre? Se você pensa em besteira o tempo todo, você não é livre para pensar. Não é um livre pensador, você está na escravidão. Eu te afirmo que quando Jesus te liberta, você é verdadeiramente livre. Eu sou um livre pensador, mas você não é livre para pensar. O caminho que você trilha é sempre o mesmo. Eu quero que você seja de fato livre. Deus quer livres pensadores, que pensem livremente.
Isso é diferente, não é? O que o pastor ensinou hoje? Ele nos ensinou a ser livres pensadores. É por isso que me meto em encrenca. 15 anos de luta. Eles gostam de dar a entender que eles são livres e nós estamos presos. Eles estão em cativeiro. Eles são servos do pecado. Não conseguem parar de ter certos pensamentos. Quem fuma sempre diz, eu consigo parar qualquer hora. Eu consigo parar a qualquer momento, sim. O pior tipo de vício é aquele que você não admite que é viciado. Quem está doente precisa de um médico. Não há condenação. Não há condenação. Se você está preso a algo, é para isso que Jesus veio. Jesus disse, vem a mim, sem máscara, sem fingimento, vem apenas como você está, eu te amo, e eu vou te libertar. Os fariseus não conseguiam receber. Ok, deixa eu finalizar. Então este pastor tinha vício de mascar tabaco por 15 anos. Então, apesar de convidar as pessoas à frente e renunciar, dentro de uma semana ele tinha voltado. Sentia grande condenação por ter voltado. Tenho certeza que muitos que vieram ao altar aquele dia também não tiveram uma vitória duradoura. Eu lutei, desisti muitas vezes. Finalmente encontrei o ministério Joseph Prince e um amigo me deu o livro Destinado a Reinar. Fiquei maravilhado com o que ouvia e lia, porque jamais havia ouvido o evangelho desta forma. Sabia que era verdade e começou a me libertar. Ouvi o pastor Prince pregar um sermão onde ele disse que a solução era parar de tentar, vencer sozinho e confessar ao Senhor, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode. Isso se tornou meu lema e eu parei de tentar de parar usar tabaco. Não me sentia mais culpado e confessei que, embora esse tabaco não fosse bom, Deus não me amaria menos por usá-lo. Agora posso testificar que estou livre do tabaco há 7 meses. Toda vez que a vontade surge, eu digo ao Senhor que eu sei que o que Ele tem para mim é melhor do que o tabaco. Glória a Deus, essa mensagem do favor imerecido mudou a minha vida e meu ministério. Hoje eu prego e ensino a graça todas as vezes que eu subo no púlpito. Aleluia! Glória a Deus! Vamos fechar aqui como eu disse. Jeremias 23, olhem aqui. Aqui é Deus falando, recolherei o remanescente do meu rebanho de todas as regiões para onde eu os levei e os trarei novamente para os seus apriscos, onde serão frutíferos e aumentados. Note, de todas as regiões, isso está acontecendo nos nossos dias, igreja. Deus está trazendo de volta o povo judeu de todos os lugares do mundo. Todos estão voltando para Israel, seja lá qual for a razão. Deus está cumprindo a profecia e os trazendo de volta para a sua terra. Isso não poderia acontecer nos dias de Jeremias, eles só poderiam voltar de um lugar, a Babilônia. Isso é uma profecia para os nossos dias, de todos os países. Os judeus estão voltando, e Deus diz, eu levantarei o quê? Pastores! Pastores sobre elas. Então essa revelação de pastor e ovelha ficará forte nestes dias. E por essa razão as doenças vão diminuir cada vez mais no meio das pessoas cristãs, pela revelação do pastor. Levantarei pastores, os quais as apacentarão, as alimentarão, não baterão nelas, alimentarão. Eu disse alimentarão. Sabe, a palavra pastor e a palavra apacentar no hebraico é a mesma palavra. Rahá, rahá, bem rápido, hebraico. Em hebraico é assim, rahá. Hebraico se lê da direita para a esquerda, como chinês. Resh, Ain, Rei. Rei é o símbolo da nossa igreja, é o nosso ícone, nossa marca. Usamos rei porque rei é o símbolo da graça. Expliquei em outro sermão, não posso me alongar agora explicando isso. Rahá quer dizer pastor ou alimentar, apacentar. É usado a mesma palavra. Ok? Agora veja isso. Devemos nos alimentar da graça, certo? Rahá, se alimentar da graça. Agora, remova a letra da graça, o rei. Remova. Sabe como se soletra em hebraico? Ra. Ra é o mal. Sem a graça, você se alimenta do mal. Sabe por que as pessoas se alimentam do mal? Se alimentam de vícios, de amarras. Sabe por que eles se alimentam disso? Dizendo que conseguem parar e ficam cada vez mais escravos, a mão deles chega até tremer quando não tem. Sabe, não vivem a vida mais que abundante, porque não se alimentam da graça. Quando a graça não está o mal. Rahá. Voltando para a profecia onde vamos finalizar, eu levantarei pastores, os quais as apacentarão, rahá,
e elas não mais temerão. 3 coisas acontecerão quando você estiver sobre um pastoreio ungido. Amém? 3 coisas acontecerão com as pessoas que se colocam sob um pastoreio que vem de Deus nesses dias. Eles não temerão mais, em primeiro lugar. Número 2, não desanimarão. Não estarão mais desanimados. Número 3, nada lhes faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. 3 coisas, sem medo, sem desânimo e sem faltas. Seja lá a falta de saúde, falta de provisão, nenhum deles faltará, diz o Senhor. Vemos que o pastor está apacentando. Com o que ele está alimentando? Quando isso vai acontecer? Próximo versículo. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que os levantarei para Davi um renovo justo. Um rei reinará e prosperará. Está falando de Jesus Cristo. E executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará salvo. E este é o seu nome, pelo qual ele será chamado. O Senhor, a nossa justiça. O Senhor o quê? Ei, você não é a sua própria justiça. Você não precisa prover a sua própria justiça. Você não precisa fazer. O Senhor é a sua justiça. Você ainda é você, eu ainda sou eu, mas o Senhor é a nossa justiça. E quando Jesus é minha justiça, Deus olha para mim como eu tirasse nota 10 em cumprir a lei. Então, os pastores, o contexto mostra que o pastor alimenta com a graça. Ele os alimenta com a revelação da sua justiça e não a justiça deles. É um presente, a sua justiça é uma dádiva. E ele nos diz quando isso acontecerá, quando estiverem se alimentando nisso. Não desanimarão, não terão falta. Isso nos diz o que ele está lhes dando, que é o Senhor é a nossa justiça. E quando isso acontecerá? Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eles não mais dirão: o Senhor vive que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Lembram da história de Moisés, dos 10 mandamentos? O povo de Israel diz: Deus vive, aquele que tirou Israel do Egito. Bom, esses dias passaram, Deus diz. Porém agora dirão: o Senhor vive, aquele que conduziu a semente da casa de Israel desde a região do norte. Sabe qual é a região do norte? Pegue uma régua e trace uma linha de Jerusalém, uma linha reta até o norte, e você cortará a Rússia. Especificamente cortará a cidade de Moscou. E nos anos 80, na nossa geração, na nossa época, nós vimos judeus russos voltando do norte. E agora estão voltando de todos os países. Deus diz: este é o tempo que vocês verão a revolução da graça. Eu levantarei pastores que apacentarão com a revelação que o Senhor é a nossa justiça. Amém? Habitarão em sua própria terra. Igreja, essa revolução da graça que estamos vivendo, ela já foi profetizada. Não é algo sobre uma igreja, um ministério. Não, é maior que uma igreja, maior que um ministério. É o ministério de Deus. Deus está levantando e Deus diz: vocês não temerão mais. Você carrega medos? Submeta-se ao ministério da graça. Esteja sob um bom pastoreio. Líderes. Hoje temos muitos ensinamentos sobre liderança. Veja-se como um CEO. Deus diz: pense como um pastor. Pense em si mesmo como um coach. Pense em si mesmo como um pastor. Não permita que o ensino do mundo entre. Você é um pastor. Você é um pastor. Último versículo, Mateus 9. E Jesus, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas como ovelhas, que não têm pastor. Quando Jesus vê pessoas se desviando, quando viu as pessoas naquela montanha, junto ao mar da Galileia, ele não os viu como rebeldes. Este povo é rebelde, eles não querem Deus, merecem o que acontecerá com eles. Não é à toa que estão doentes, quebrados, miseráveis, deprimidos. Jesus não era assim. Ele os via, sabe qual é o problema? Ele os via como ovelhas que não têm pastor. E é por isso que ele teve compaixão, moveu-se em compaixão por eles. Como nós vemos o mundo? Eles vão te dizer que eles estão doentes. Eles chamam de febre. Eles dirão que estão doentes. Pensam que estão curtindo a vida, mas não estão. Não estão. Isso não é curtir a vida quando você não consegue nem lembrar com quem você dançou a noite passada. Você não consegue nem lembrar com quem você dormiu. Você nem lembra
ou está vomitando tudo aquilo que comeu, está deprimido, viciado nisso, naquilo, precisa colocar tantas coisas no seu sistema para se sentir vivo. Isso não é vida. Deus te ama muito, você é muito precioso. O mundo pode não se importar, e ele não se importa, mas Deus se importa. E a forma que ele te vê, ele não te vê como rebelde, mas ele te vê como uma ovelha que se desviou. E ele está enviando o seu Espírito Santo para te resgatar. Eu creio que ninguém aqui, ninguém que está assistindo por acaso. Deus está te atraindo, ele está te trazendo de volta ao pastor da sua alma. Todos neste lugar, fechem os seus olhos, abaixem as suas cabeças. De fato, eu creio que o Espírito Santo está trazendo de volta pessoas ao bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ouça isso, meu amigo. Um dia, esta vida vai chegar ao fim. As pessoas não gostam. Verdade seja dita, as pessoas não gostam de ir a funerais, porque isso faz lembrar que existe um fim. Mas aquilo que é fim para o mundo, para quem crê é o começo. É uma graduação. Não sabemos quando Jesus vai rasgar o céu e voltar, mas a Bíblia diz que ele está voltando. Mas enquanto isso, o mundo em que vivemos não está totalmente no controle dele. Esteve um dia, mas ele entregou ao homem, e o homem entregou ao diabo. E Jesus veio e tomou de volta, mas ele entregou à igreja e disse: toda autoridade nos céus e na terra é minha. Portanto, ide. E agora está na mão da igreja. É por isso que precisamos orar por aquilo que queremos que aconteça. Não considere certo, ore. Quando entrar no avião, ore por proteção. Quando viajar, ore para que Deus te coloque no lugar certo na hora certa. Quando fizer negócios, ore pelo favor. Triste, muito triste é o casamento do homem que diz aos seus amigos: eu não digo eu te amo para minha esposa. Ela sabe que eu a amo. Eu dou dinheiro, sou provedor, ela sabe que eu a amo. E quando você pergunta para a esposa, ela diz: seria muito bom ouvi-lo dizer, eu te amo, de vez em quando. Isso que é oração, amigo. Não se trata do que eu sei, Deus sabe. Deus quer que você diga para Ele que você o ama. Deus quer que você peça. Jesus disse, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dá boas coisas. Ouça, aqueles que o pedem. Peça para Deus. Se você quer viver muito e ver seus amigos morrendo jovem, já pediu para Deus? Senhor, eu quero viver muito, me dê uma vida longa. Então diga para Deus, eu quero usar essa vida para a sua glória, para o seu propósito, para viver uma vida com destino. Não apenas a deriva. Ei, amigo, peixe morto boia. Não fique boiando na vida. A vida é muito preciosa. Você pode remar contra a correnteza, mas você está vivo. Se este é o seu caso, amigo, que quer tornar o Senhor Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, você está sendo trazido de volta para o pastor da sua alma. Se este é você, faça essa oração comigo agora, todos vocês que estão aí na Igreja Revolução da Graça. Se existe alguém assistindo que ainda não é um crente, aqui está uma oportunidade maravilhosa. Coloque a sua confiança em Cristo somente. Está a sua salvação. E a partir de hoje, você não precisa mais cuidar de si mesmo. Ele está zelando por você. Com a sua vara para os lobos e o seu cajado para te carregar se você cair. Nos lugares áridos ele te encontrará. Ele vai refrigerar a sua alma. Ele vai te aliviar e te dar uma paz que excede o entendimento. Se esse é você, só faça essa oração comigo. Não olhe para ninguém, só fale de coração. Diga, Pai Celestial, não acredito que seja por acaso que estou ouvindo essa mensagem hoje. O Senhor me ama e era seu destino para mim ouvir essa palavra hoje. Eu te agradeço, porque em teu amor por mim enviaste teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos meus pecados e o ressuscitaste ao terceiro dia dos mortos, como declaração que eu fui justificado.
Obrigado, Pai. Jesus venceu a morte por mim. Jesus Cristo está vivo. E Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E o Senhor é o meu pastor. Portanto, nada me faltará. E a partir de agora, certamente, a bondade e misericórdia me seguirão, me perseguirão todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia! Fiquem todos de pé. Lembre-se disso. Por algum motivo, por conta da aliança e por conta do relacionamento, Deus quer que digamos, mesmo sabendo o que precisamos, amém? Para que se manifeste. Assim na terra como no céu. Não há doença lá, apenas saúde. Seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Então vamos orar por proteção, porque não somos espertos assim como as ovelhas, para cuidar de nós mesmos. Confiamos no Senhor e descansamos. Vivemos uma vida de alegria, uma vida sendo amado. Amém? Levantem as mãos todos que estão neste lugar, todos que estão assistindo na igreja Grace Revolution. Que o Senhor te abençoe, você e sua família, com as bênçãos do pai Abraão. Que o Senhor te faça cabeça e não cauda. Que o Senhor te conduza a um lugar onde você vai emprestar e não pedir emprestado. Se por um caminho os inimigos vierem contra ti, por 7 fugirão. Benditos são os teus filhos. Bendita é a tua esposa, uma alegre mãe de filhos. Que o Senhor te abençoe, que riquezas e bens estejam na sua casa. Amém? Coisa alguma te faltará. Uma paz inabalável governará seus corações, emoções e mentes. Que o próprio Deus te preserve, você e seus entes queridos, de todo mal, de toda doença e de toda morte prematura. Que o próprio Senhor te proteja e faça com que você e sua família, através da sua graça, te coloque no lugar certo e na hora certa. Que o Senhor levante sobre você e sobre os seus entes queridos o seu semblante e conceda a você e aos seus a sua paz, shalom, bem-estar. E em nome de Jesus eu oro para que você prospere em todas as coisas e que tenha saúde, assim como a sua alma está prosperando. Em nome de Jesus. E a igreja diz... Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.